O que fazer quando você quer descobrir se uma pessoa está mentindo para você? Olá, eu sou o Antônio do canal Evolução. Aqui eu abordo temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e social e hoje eu vou falar sobre a linguagem corporal da mentira. Mentiras são difíceis de identificar, pois nós somos treinados desde cedo a mentir para as pessoas. E esse treinamento começa quando a sua mãe te diz: "Fala que eu não tô em casa", ou quando o seu pai te diz: "Não conta para sua mãe o que aconteceu", ou mesmo quando alguém te fala: "Coloca um sorriso no rosto". De tanto praticar, nós ficamos bons em contar mentiras de forma convincente. No entanto, quando uma pessoa mente, ela pode se sentir culpada pela mentira que contou ou pelo ato criminoso ou desleal que ela praticou. E isso gera uma angústia interna e uma aflição nessa pessoa. Será que alguém vai me descobrir? A tentativa dessa pessoa de esconder o desconforto interno acaba gerando sinais externos de desconforto através da linguagem não verbal dela. E são exatamente esses sinais de desconforto que podem te ajudar a detectar uma mentira. Tenha em mente que não existe nenhum sinal específico que pode revelar uma mentira. Os sinais apresentados nesse vídeo servem apenas para fornecer pistas de uma possível mentira, e eles devem ser considerados dentro de um contexto, e não de forma isolada. É bom lembrar que o seu comportamento pode aumentar o desconforto da outra pessoa e dificultar a detecção da mentira. Por exemplo, se você senta muito perto da pessoa e deixa ela desconfortável, se você faz perguntas a ela com um tom de acusação, ou se você olha para a pessoa de uma maneira desconfiada. Logo, para aumentar as suas chances de detectar uma mentira, você precisa deixar a pessoa o mais confortável possível durante a interação. Mesmo que a sua intenção seja identificar uma mentira durante a conversa, o seu comportamento precisa ser o mais neutro possível, para que as suas ações não influenciem as reações da outra pessoa. Isso vai tornar mais fácil reconhecer as pistas que podem indicar uma desonestidade. Então aí vão os 8 sinais que podem te ajudar a detectar uma mentira. Sinal número 1. Pouco ou nenhum contato visual. Isso acontece porque a pessoa acredita inconscientemente que você vai ser capaz de ver através dela e de enxergar a verdade. Então ela acaba olhando para baixo ou desviando o olhar para os lados. Foi você que comeu o bolo? Não, claro que não. Por um outro lado, quando uma pessoa diz a verdade, mas recebe uma acusação falsa, ela tende a olhar diretamente nos olhos do acusador. É como se fosse uma determinação de querer esclarecer a situação. Sinal número 2. Poucos movimentos corporais. Quando uma pessoa está entusiasmada com algo, ela tende a movimentar o corpo enquanto fala para enfatizar aquilo que ela está dizendo. Já quando ela não acredita no que diz, a linguagem corporal da pessoa se torna limitada e inexpressiva. Os movimentos dela vão parecer tensos e mecânicos. As mãos, braços e pernas são mantidos próximos ao corpo. Os dedos podem estar dobrados e a pessoa pode colocar as mãos nos bolsos. Eu não tenho nada a esconder. Sinal número 3. A pessoa leva a mão em direção à face. Ela pode cobrir a boca porque não acredita no que está dizendo. É como se ela quisesse inconscientemente bloquear as palavras mentirosas. Esse sinal também pode se manifestar como uma coceira no nariz, nos olhos ou na orelha. Mas é claro que você pode confiar em mim. Sinal número 4. Gestos e palavras estão fora de sincronia. Quando uma pessoa diz a verdade, os movimentos corporais e as expressões faciais acontecem ao mesmo tempo ou até mesmo antes daquilo que ela diz. Já quando uma pessoa está mentindo, os gestos com as mãos ou os movimentos com a cabeça acontecem depois daquilo que foi dito. Isso acontece porque ela percebe, só depois de proferir as suas palavras, que ela precisa ter expressões faciais e movimentos corporais condizentes com aquilo que ela acabou de dizer. Por exemplo, uma pessoa diz que está com raiva, mas só depois exibe a expressão facial de raiva. Nossa, que bom te ver. Sinal número 5. Os gestos contradizem a mensagem verbal. Por exemplo, a pessoa diz um "eu te amo" enquanto está com a testa franzida. Ou ela diz um "sim" enquanto balança a cabeça para os lados. Mas é claro que eu gosto muito de você. Incongruências entre a mensagem verbal e não verbal podem ser indicativos de uma mentira. Sinal número 6. As expressões faciais se limitam à região da boca. Um sorriso verdadeiro usa a boca e a região em torno dos olhos, formando os famosos pés de galinha. Já um sorriso que usa apenas a boca é um sorriso falso.
O sorriso falso é a principal máscara usada pelas pessoas para esconder as suas reais intenções em relação a algo. Ele pode ser usado para esconder raiva, tristeza, basicamente qualquer emoção. Sinal número 7. O corpo se move para longe. A pessoa pode inclinar a cabeça para trás ou virar o corpo para longe da outra pessoa. Eu não quero falar sobre isso. Isso significa que o que está sendo dito deixou a pessoa desconfortável. Essa é uma tentativa de se afastar da fonte de desconforto, que no caso é o acusador. Uma pessoa que está confortável com a conversa tende a mover a cabeça na direção da outra pessoa. A pessoa que acredita no que está dizendo e quer te convencer de algo tende a se mover na sua direção e não para longe. Sinal número 8. A pessoa coloca objetos entre ela e a outra pessoa. Essa é uma tentativa de criar uma barreira. Eu preciso me defender, o que indica que a pessoa não se sente confortável falando sobre aquele assunto. Ela pode usar objetos como um copo, uma bolsa ou uma almofada. Esse foi o primeiro vídeo da série sobre linguagem corporal, e se você quiser assistir os outros vídeos dessa série, basta clicar aqui em cima. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, você pode ler o livro Nunca Mais Seja Enganado, do David Lieberman. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você. Se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima.